A partir de agora a gente começa a nossa sabatina. A partir do primeiro momento da resposta da candidata, passa a valer o tempo de 30 minutos. Antes de falarmos com a candidata e a nossa convidada, Adna Silveira, deixa eu apresentar quem vai estar junto comigo nessa sabatina. Doutora Ana Paula, diretora jurídica da ACIV, é a nossa convidada. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É uma honra participar desse momento tão importante de Rio Verde, né, de toda a sociedade, e estar aqui participando da entrevista sabatina com a nossa candidata a vice, a Adna. Muito obrigada. Obrigado nós pelo ter aceito o nosso convite, por estar com a gente aqui. Vamos apresentar também o nosso convidado. Esse também, além de convidado, eu tenho uma grande admiração pelo trabalho, porque eu assimilo muito ao que ele fala, porque eu acho que ele trabalha muito na forma que eu gosto de trabalhar, da imparcialidade, né? A gente critica ou elogia a mesma pessoa, isso é possível dentro do jornalismo, desde quando você tem ali compromisso com a ética e tem a responsabilidade. E eu admiro muito o Rogério Cabral por isso, porque eu vejo que ele tem essa linha também, por isso faz parte do nosso time de comunicadores convidados dessa semana. Seja bem-vindo, Rogério Cabral, da Rio Verde FM. Boa tarde. Muito boa tarde, Rômulo. Agradecer primeiramente pelo convite, viu? Muito obrigado pela confiança. Dá boa tarde também à doutora Ana Paula, dá boa tarde também à candidata Adna Silveira, dá boa tarde especial a quem nos acompanha aí no Band Cidade e aproveitar também a oportunidade de parabenizar você, toda a sua equipe aqui da TV Sucesso Band e parabenizar também o CODERV e a CIRV pela organização do debate realizado ontem à noite, fortalecendo a nossa democracia, viu, Rômulo? Parabéns. Obrigado, Rogério. Obrigado à Rio Verde FM, a organização Júlio Caparelli, mais uma vez liberando os seus profissionais para estar com a gente aqui. Um abraço pro seu Júlio, para o Manuel e toda a equipe aí da organização Caparelli. Olha, a gente vai trazer a partir de agora então a nossa sabatina. A partir do primeiro momento da resposta da candidata Adna Silveira, passa a valer o tempo de 30 minutos, que vai estar na tela principal para ela, aqui no nosso estúdio. E na tela principal da TV, você telespectador vai poder acompanhar, ela terá o tempo máximo de 3 minutos para cada resposta. Assim que estiver faltando 10 segundos para completar esse tempo, eu sempre vou dar o alerta. Não necessariamente ela precisa utilizar os 3 minutos, mas o tempo máximo sim é o tempo de 3 minutos para que a gente possa fazer mais questionamentos e ela ter também a oportunidade de falar de outros assuntos com o público telespectador, também eleitor do dia 6 de outubro. Candidata, quero primeiramente agradecer por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente, desejar uma ótima tarde para a senhora e já deixar a nossa primeira pergunta. Ser candidata a vice-prefeita hoje, numa eleição onde a gente observa a amplitude, a maioria de candidatos pelo Brasil sendo homens, é uma responsabilidade ainda maior e é um diferencial que a senhora enxerga como favorável para a senhora, juntamente com a chapa do candidato Oswaldo Fonseca? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, pessoal de Rio Verde, da zona rural, dos distritos. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde ao Rogério, boa tarde à doutora Ana Paula e a todos que nos assistem. Então, ser uma mulher e estar na eleição já é desafiador. Eu, como mulher, sempre estou nos desafiando. Estou sempre, desde a Polícia Militar, eu vou contar um pouquinho da minha história de vida, né? Eu sou rioverdense, nasci em Rio Verde, morei até os 7 anos na fazenda, vim para a cidade, morei na Vila Maria, estudei em escola pública, fiz faculdade, entrei na Polícia Militar, casei, tenho uma filha e hoje sou 28 anos de Polícia Militar. Desses 28 anos, mais de 22 no Colégio Militar. Então, assim, para mim, que estou na Polícia Militar, é um papel desafiador, porém é um papel que eu já estou acostumada, né? Então, para mim é gratificante. Quando eu recebi o convite do Dr. Oswaldo, eu disse que eu queria colocar as mulheres em evidência, né? Então, por isso é que eu topei. Foi difícil no início, eu tentei relutar porque eu queria completar minha carreira na polícia, mas eu vi que seria necessário. Atualmente, eu estava trabalhando na Patrulha Maria da Penha, onde vi que as mulheres precisam, e eu na política vou ser mais, mais atuante na política ao lado dessas mulheres, né? Porque nosso projeto é defender as famílias, defender as mulheres,
ter um olhar especial para as famílias, para as pessoas carentes e para as pessoas que estão em vulnerabilidade. Então, essas mulheres estão ao meu lado. Eu estou para representar essas mulheres. Obrigado, candidata. Espaço aberto para a primeira pergunta, da doutora Ana Paula, diretora jurídica da CIV, e vai formular aí a sua primeira pergunta. Fique à vontade, doutora. Adna, que oportunidade de participar hoje da sabatina com você. Eu inicio te parabenizando por estar exercendo esse protagonismo, participando da política, se colocando, né, à disposição da sociedade de Rio Verde. Eu preciso fazer isso, sou mulher, me sinto representada por essas suas falas, da importância da participação da mulher. E você, como candidata, né, a vice, junto com na chapa do Dr. Oswaldo, como você pensa e projeta em trabalhar melhor a parte da educação do nosso município? A gente sabe que está bem, mas a gente sabe que pode fazer mais coisas. Como você projeta? Como é o seu projeto para, se eleita for, trabalhar nesse segmento da educação que você já tem bastante experiência? Então, na parte da educação, eu tenho projetos para a educação, inclusive. Esses projetos, os nossos projetos, inclusive, são os melhores, que nós temos projeto que vai das crianças até o idoso. E esse projeto da educação é um projeto que vai ao meu encontro, que é a elaboração de 2 colégios militares, 2 escolas, melhor dizendo, 2 escolas militarizadas no município. Porque a educação, como a senhora disse, está bem, mas nós podemos melhorar. Os nossos profissionais da educação estão ali sufocados, nós podemos dar melhoria para esses profissionais, nós podemos dar uma infraestrutura melhor aos funcionários da educação que trabalham nos servidores, os servidores administrativos, voltar aquelas 6 horas que eles tanto almejam, que foi retirado na atual gestão. Outro fator, creches, por exemplo. Creches também é uma coisa que realmente precisa voltar às 6 horas, porque eu vivi essa experiência de creche. Minha mãe era professora de alfabetização em creche, eu sei como que é. Você sair ali, cumprir aquelas 8 horas, ter que voltar em casa, voltar para a creche. E creche não tem como você deixar a criança. Então, nós vamos fazer o melhor para a nossa educação. Obrigado, candidata. Obrigado, doutora, pela pergunta. Agora é a oportunidade do Rogério Cabral, comunicador da Rádio Rio Verde FM, quase que eu falo rádio minha, viu, Rogério? Mas muita gente ainda fala, né? Rio Verde FM, igual o pessoal chama muito, a gente teve acesso a outra emissora lá, agora teve acesso Band. De fazer a sua primeira pergunta, fique à vontade. Obrigado, Rômulo. Candidato, eu fiz questão de acompanhar sempre nele todos os planos de governo dos candidatos a prefeito aqui da nossa cidade. Eu vou no eixo 3 do plano de governo da sua chapa, que fala sobre desburocratizar os serviços públicos. A gente sabe que a população hoje demanda tempo, né? Tudo que às vezes a população ter acesso ao serviço público, às ações públicas, às vezes demanda tempo, ou seja, burocracia. Como a chapa de vocês pretende desburocratizar o acesso aos serviços públicos à população, para o pequeno empresário, o grande empresário, para o cidadão que às vezes precisa de uma consulta, o acesso ao serviço público de uma forma geral? O que o plano de governo de vocês contempla para desburocratizar os serviços públicos em Rio Verde? Então, boa pergunta essa daí. Então, na desburocratização, o que nós temos no nosso projeto? Hoje, para montar um pequeno empresário, vamos falar do pequeno. O pequeno vai montar uma empresa. É uma demora, a papelada, o alvará, é tudo uma licença, é tudo muito demorado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agilizar, pôr a máquina pública para trabalhar, para ser ágil, para facilitar a vida do empreendedor, aquele que quer montar o seu negócio, né? Porque realmente isso aí, aquela demora tanto para ele conseguir, que ele acaba no fim, às vezes, fala, não, vou desistir, eu não vou mais colocar eu deixei de lado, vou deixar para outra oportunidade. Então, assim, nós vamos estar levando, eu, por exemplo, não estou, vou dizer assim, a par de todas as pastas, mas eu, como vice, quero ser atuante, quero estar ao lado do Dr. Oswaldo para entender todas as pastas da prefeitura, tudo que é da educação, que eu já conheço um pouco, da segurança, e das outras que eu não conheço, eu estar de frente
auxiliando ali do lado para poder saber e estar entendendo melhor das pastas. Candidata, a senhora é da segurança pública, né? Conhecedora de muitos assuntos relacionados a essa área. E eu acho que faz parte, sim, da segurança pública a questão do trânsito. Eu fico muito preocupado quando eu vejo candidatos abordarem um tema de retirada de radares. A gente já mostrou uma reportagem aqui no programa, onde Rio Verde, no momento em que estava ocioso, sem esses radares, teve um aumento muito alto no índice de acidentes. E a volta dos radares, e também anteriormente, quando eles existiam, houve uma diminuição, mesmo que ainda tenham muitos acidentes, a maioria deles pela imprudência. Nessa área, de que forma que a senhora, juntamente com o candidato Oswaldo Fonseca, pretendem trabalhar em relação à questão do trânsito, que infelizmente faz tantas vítimas, a gente sabe que a maioria delas ocasionadas por atos de imprudência, mas que também tem que ser trabalhada até pelo aumento do quantitativo de veículos na cidade? Olha, eu vejo que o trânsito é uma questão de educação, né? Eu começo que toda base, eu acho que tem que começar pela educação. E o trânsito não é diferente. Porque retirar, digamos assim, talvez aqueles que estejam em excesso, a gente pode fazer um estudo para estar retirando. Mas lembrando que à frente de todas, trânsito, segurança, terá a pessoa qualificada, um profissional ali, um profissional técnico, para estar demandando essas demandas do trânsito. Porém, o que é que a gente pode estar fazendo no trânsito? Ele vai estar, se tiver em excesso, a gente retira alguns. Se não, a gente vai educar. Tirar aqueles que talvez estejam ali com um pé de coqueiro ali tampando, dar uma placa de sinalização, uma lombada. Né? A pessoa não esteja escondido. Esteja escondido. Concordo. Isso. Então, assim, a gente pode estar educando, a educação educativa ali nas escolas, porque se você educa seu filho, fala ali, você não pode jogar um papel no chão, ele não vai fazer isso. Se você fala, a própria criança está dentro do carro, ele vai ver a lombada, ele vai ver o radar, ele vai falar, papai, ó, ali tem um radar. Então, assim, tem várias formas da gente estar revendo essa situação. Porque se com o radar ele inibe os acidentes, então por que retirar, né? Então a gente pode fazer um estudo e tá vendo aí como que nós vamos estar fazendo. Obrigado, candidata. Mais uma pergunta para a doutora Ana Paula da ACIV, diretora jurídica da Associação Comercial e Industrial Comercial de Rio Verde. Adna, anteriormente você mencionou sobre a questão preventiva e na primeira pergunta que eu fiz foi sobre educação. Então, quando a gente escuta muito falar que é possível melhorar, é possível mudar algumas situações, eu penso que a gente está trabalhando com a questão preventiva. Né? E o preventivo, eu penso que a gente volta lá na educação, no ensino fundamental. Então, e isso faz parte do trabalho que você realiza há muitos anos. É possível as escolas adequarem a uma grade curricular em que tenha um trabalho preventivo, tanto para a educação quanto para a convivência familiar, e assim a gente evitar que situações difíceis e complexas aconteçam, para que a gente gostaria que o nosso CAT ficasse desocupado. Eu gostaria que ele ficasse ocioso, né, ao invés de estar lotado, como está agora. Então, fale um pouco mais sobre o seu projeto com relação a essa área de prevenção, que você tem bastante conhecimento. Sim, nas escolas, o que a gente pode estar fazendo nas escolas? Educando. Há sempre uma aula de cidadania, uma aula talvez de ensino religioso, que pode ser acrescentado, uma aula que pode ser aumentada, a gente colocar lá uma aula de trânsito nas escolas, porque isso, ela vai cuidar do cidadão, ela vai estar trazendo a educação do cidadão para dentro da sua casa, para as ruas, ele vai estar formando um cidadão. Então, isso é importante. As escolas, por exemplo, esse projeto meu, por exemplo, de colégio militar. O colégio militar é um colégio que prega civismo, cidadania, é uma escola que todo pai, toda mãe quer ter seu filho lá na escola, porque aqui temos hoje 2 colégios militares, são estaduais, e nós, Dr. Oswaldo Sargento Adna, irá implantar 2 escolas municipais militarizadas. Essas escolas de crianças até o 6º ano, até o 5º ano, e que pode ter essa grade para incluir
para que ele venha a ser um cidadão de bem e respeitar todas as nossas leis. Obrigado, candidata, pela resposta. Obrigado, doutora, pela pergunta. Agora, Rogério Cabral, mais uma vez, espaço para perguntar. Vamos lá, mais uma vez. Agora há pouco eu mencionei sobre a questão da desburocratização dos serviços públicos, né, candidata? E Rio Verde se torna, no ano de 2024, a segunda economia do estado de Goiás, a previsão orçamentária para o ano de 2025 superando a marca dos 2 bilhões e podendo ainda ser ainda maior. Mas, por outro lado, tem um desafio, que é a assistência social, desenvolvimento econômico com a parte social também. E o Observatório Nacional dos Direitos Humanos mostrou que 52% das pessoas que moram nas ruas da nossa cidade hoje, a principal motivação para 52% é a questão do desemprego. Como que a senhora, a chapa de vocês, a gestão de vocês pretende atuar nessa questão da assistência social e da questão do desemprego, a qualificação profissional, candidata? Eu tenho certeza que essa pasta vai ser muito bem representada pela nossa primeira-dama, né, da doutora Andréia, que é médica, é pediatra, tem ótimos projetos para Rio Verde. E nessa questão da qualificação, da desburocratização, o que a gente pode estar fazendo? A prefeitura vai ser um local que vai ser mudado de espaço. Onde é o prédio da prefeitura vai ser um centro de aperfeiçoamento. As pessoas, para o centro de qualificação, os jovens, os adultos que queiram se qualificar para entrar no mercado de trabalho, estará aberto. Nós também temos os projetos, eu tenho um projeto de o Banco da Mulher. O que é esse Banco da Mulher? A mulher é uma mulher empreendedora. Ela mãe, amamenta, ela está em casa, ela não tem como sair, mas ela sabe fazer um crochê, ela sabe fazer um salgado, ela sabe. A prefeitura vai dar um auxílio para que essa mulher possa empreender, para que ela possa empreender em casa, gerar a sua renda e estar no mercado de trabalho. Obrigado, candidata, pela pergunta. Obrigado, Rogério, pela pergunta. Obrigado, candidata, pela resposta. Candidata, eu queria que a senhora seguisse nesse mesmo rumo aí, porque a gente tem hoje uma dificuldade muito grande dos empreendedores aqui de Rio Verde, comerciante principalmente, em achar mão de obra. Não tem um dia que eu vou em algum comércio que a pessoa não pede: Romulo, divulga, por favor. Inclusive, agora acabei de receber uma mensagem de uma grande loja pedindo para anunciar vaga de borracheiro. A gente recebe vagas de restaurante, várias unidades. De pessoas que às vezes estão ali acolhidas por algum tipo de benefício, né? Seja ele, por exemplo, um Bolsa Família, e se acomoda e às vezes não tem tanto interesse em poder ir para a vaga. Vai para a entrevista, mas aí quando vê o salário ou algumas coisas assim, prefere nem trabalhar. De que forma que o município pode trabalhar em relação a isso para ajudar esses comerciantes, esses empresários, em conseguir estimular um pouco mais essas pessoas a agarrarem essas vagas, esses trabalhos? Realmente, esse aí é um projeto, um problema que é a nível nacional, né? As pessoas, às vezes, elas têm um emprego, mas ela recebe uma Bolsa Família, ela se acomoda. Então, o que a gente tem que fazer? Uma conscientização dessas pessoas. Por exemplo, lá no prédio da prefeitura vai funcionar, você vai ter lá um curso para borracheiro, um curso para mecânico. Então, assim, vai ter vários cursos lá. Então, a gente tem que estar incentivando, buscando aquele público para estar lá, para de lá sair já empregado para o mercado de trabalho. Então, é a conscientização, né? E o querer da pessoa também, né? Eu vejo assim. Obrigado, candidata. Doutora Ana Paula, fique à vontade para mais uma pergunta. Bom, então, falando de empreendedorismo, nós vamos aproveitar para mencionar que está acontecendo a Sudoespo, né? E é uma feira que tem bastante, uma estrutura muito boa e ofertando ali, apresentando à sociedade muitas opções, muitas oportunidades. E passando pela feira ontem, visitando os estandes, são muitas mulheres trabalhando e mostrando o seu trabalho, mostrando ali a sua dedicação. O empreendedorismo feminino ele é nato. A mulher é empreendedora, acho que por natureza, né? E muitas das vezes tem alguma situação que ela empreende em casa e outras vão empreender tanto em casa quanto no local de trabalho, no comércio, na prestação de serviço. Então, eu penso assim que o município tem condições de oferecer uma qualificação maior e um estímulo maior, né? Receber o Bolsa Família não traz a ela
um impossibilitador de trabalhar. A capacidade dela pode continuar e ela pode crescer com isso. O bolsa é um auxílio para que ela dê sequência na sua vida, tenha condições ali de sustentar a sua família de alguma forma, mas ela tem condições de crescer muito mais. E, considerando, né, uma candidata, a vice-prefeita, mulher, então a gente espera que esse protagonismo, Adna, na sua gestão aconteça, né, se eleita for. Então, reforce isso para nós, esclareça um pouco mais como você poderia auxiliar na gestão do município, como você vai atuar na condição de vice ou você vai ocupar uma secretaria. Faz parte do projeto de vocês ter uma secretaria da mulher? Quem sabe isso não pode ser uma questão a ser vista para fazer esse trabalho de assessoramento, né, de condicionar a pessoa, melhorar a estrutura de vida dela, passando para o empreendedorismo. Eu quero ser a representante das mulheres, inclusive mulheres, vocês que estão aí me ouvindo, eu quero ser a sua representante. Quero ser, como vice-prefeita, quero ser a sua representante. E quando eu decidi ser a vice de Dr. Oswaldo, eu disse para ele que no final dos 4 anos eu queria as mulheres independentes de seus maridos. Então eu quero a mulher trabalhando, eu quero a mulher sendo valorizada, porque a mulher tem que ser valorizada. A mulher, ela sempre teve um papel importante na sociedade. Vou contar uma historinha aqui de antigamente, bem antes. A Leopoldina, imperatriz lá, ela, quando foi Dom Pedro I, foi às margens dar o grito da independência, ela já tinha assinado. Ela só falou para ele, vai lá, fala para ele que está tudo ok. A nossa Lei Áurea, quem que assinou? Princesa Isabel. Então, as mulheres sempre obteve um destaque nessas condições. Ela só que antigamente, era escondido, era uma coisa assim que elas não podiam aparecer. Hoje, já mais recente, em 2003, nós temos aí a Carla Borges, então capitã da época, a primeira mulher a pilotar um avião da Força Aérea Brasileira. Então, assim, evoluiu. A mulher hoje está em evidência. Então, a mulher, ela tem que empreender, ela tem que se valorizar, ela tem que ir à luta, ela tem que mostrar a força, porque a mulher, ela tem muita força, ela não sabe, talvez, a força que ela tenha. E eu estou como vice-prefeita de Dr. Oswaldo para representar, juntamente com a primeira-dama e o Dr. Oswaldo. E toda a nossa equipe de vereadores, temos vereadoras e todos os demais, nosso grupo é bem representado. Iremos fazer a diferença na vida das famílias e na vida das mulheres. Obrigado, doutora, pela resposta. Obrigado, doutora, pela pergunta. Vamos agora trazer o Rogério Cabral, radialista, comunicador da Rádio Rio Verde FM, que tem todo dia jornalismo pela manhã e à tarde, e hoje está com a gente aqui na Sabatina com os candidatos a vice-prefeito de Rio Verde. Hoje, candidata a vice-prefeita Adna Silveira. Rogério. Rômulo, um assunto, né, que sempre potencializado nos nossos programas da emissora da Rio Verde FM, o Rômulo também potencializa aqui esse crescimento, né? Mas o crescimento também demanda os gargalos do nosso município. E entre esses gargalos está a expansão urbana. A gente vê um crescimento muito acentuado da nossa cidade. Agora há pouco eu mencionei a questão do crescimento da arrecadação do município de Rio Verde. E Rio Verde precisa se preparar para os 10, 20, 30, 40, 50 anos próximos, até pelo seu crescimento, com 180 mil veículos, quase 250 mil habitantes, e uma grande preocupação com relação à expansão urbana da nossa cidade. Como trabalhar, como que vocês, a gestão de vocês, pretende trabalhar e cuidar da expansão urbana da nossa cidade? Nós temos uma média, aí, de acordo com os dados que nós obtivemos junto ao Poder Público Municipal, de 3 a 4 mil alvarás de construção por ano em Rio Verde. Desses 3 a 4 mil, 8 são edificações verticais, 8 são prédios por ano aqui em Rio Verde. Isso nos últimos 3 anos, só para a gente ter uma ideia de quantos prédios estão sendo construídos aqui em Rio Verde e a quantidade também, né, de construções. Como trabalhar e cuidar dessa expansão urbana para que tenhamos um crescimento ordenado e responsável da nossa cidade, candidata? Nós temos, primeiramente, na pasta do plano, nessa pasta, nós temos pessoas capacitadas para fazer um estudo e ver o que realmente
iremos fazer, porque esse plano é um plano para 10, 20, 30 anos. Então, nosso foco é rever, primeiramente, rever o plano diretor e que é um crescimento que vai ser, ao longo dos anos, um crescimento para melhor, né? Nossa cidade cresce a cada dia e nós vamos rever isso daí. Vai ter pessoas qualificadas para organizar isso daí, que já não é muito minha área. Até em relação a essa questão, né, mesmo no segmento aí que o Rogério está falando, mas numa outra pegada, candidata, em relação à questão do desmatamento, né? Para ter essa expansão, e a gente pode observar muito bem isso ali na saída para Caçu, muitas áreas estão sendo desmatadas. Nós estamos vivenciando aí um tempo recorde. Nós estamos próximo de quebrar aí uma história, um recorde que a gente não queria na história, que é do maior número de dias sem chuva em Rio Verde, desde quando temos o sistema de controle da meteorologia. Nós temos um recorde de 153 dias sem chuva de 2008 e agora podemos ter esse recorde quebrado se não chover até o final de semana. E muito se deve, para muitos estudiosos, a questão da falta de zelo e cuidado do meio ambiente. Muita gente às vezes coloca isso só na conta do governo federal, mas a gente sabe que começa no quintal de casa. E no caso começa aqui no nosso município. Dentro dessa área, de que forma que vocês podem trabalhar, caso eleitos, para manter isso e a gente ter uma referência também nessa questão de meio ambiente? Olha, é o seguinte, a parte das queimadas, que a gente vê muitas queimadas, o que acontece? As fiações elétricas se rompem, queima, porque uma palhada sozinha lá no meio do nada, ela não pega fogo. O que a gente pode estar conversando com a população, com o pessoal que tem aí os loteamentos afastados, para estar passar uma grade, para não deixar palhada, conscientizando para que não jogue bitucas de cigarros, para que não venha pegar fogo e destruir o que já está ruim, que está quente, e para aumentar ainda mais esse calor. Então, assim, é conscientização, reunir, ver o que a gente pode estar melhorando nesse aspecto. Obrigado, candidata. Doutora Ana Paula, mais uma vez, fique à vontade. Eu vou voltar no empreendedorismo, Adna. Nós gostamos de empreender. As mulheres gostam, elas precisam e elas querem. E nós temos uma situação que, vamos supor que muitas mães resolvam empreender daqui a pouco. Como que fica a situação da criança dela, do filho dela? Ela precisa deixar na creche. Como que é esse período? É possível ter um período integral? É possível melhorar esse acesso a esse serviço de creche? É um serviço que o município precisa oferecer. Está no seu projeto melhorar a quantidade de creches, aumentar essa quantidade? Como seria esse tratamento no período de férias, né? As mães estarão trabalhando, as férias acontecendo. E como é possível, no período de férias, também ter a creche? Como que o município poderia lidar com essa situação, considerando o seu projeto de candidatura e a sua pretensão eleitoral? Sim, como eu havia dito, o nosso plano de governo vai da criança até o idoso. E nesse tempo, temos as creches 24 horas, porque nós sabemos que nossa cidade é uma cidade rotativa, né? Ela é diuturnamente. Então, temos funcionários da BRF, tem funcionários de hospitais, que estão sempre, e várias outras indústrias. E nós precisamos deixar que as mães vão trabalhar em segurança, deixar seus filhos em segurança. Então, teremos projetos, sim, inclusive para as férias, para as mães, aquelas mães que queiram deixar seus filhos para ir trabalhar com segurança. Teremos também escola de tempo integral, para que as mães vão trabalhar. Isso é qualidade de vida, você deixar seu filho em casa, ou você deixar seu filho em casa e trabalhar, você não tem uma qualidade de vida boa, você não tem um trabalho bom, você vai ficar pensando. Se você deixar na creche, num local, numa escola de tempo integral, você vai estar tranquilo, você vai desenvolver o seu trabalho melhor, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, nós temos esse projeto, nós temos o projeto da UPA da Mulher, que vai de encontro com as mulheres, que a gente está sempre falando aqui, mulher, né? Então, tem a UPA da Mulher, que é aquele local que você vai ser atendido, que você vai estar
às vezes com uma roupa não muito adequada, mas você chega lá passando mal, você vai ser atendido por médicas, por mulheres atendentes. Então, assim, é um local que você vai estar se sentindo bem. Você tem, para os jovens, adultos que queiram, temos também a prefeitura, lá no local da antiga prefeitura, que vai se tornar num centro de formação de profissionalizantes, vai ter isso para os jovens. Os nossos jovens que queiram ingressar numa universidade, nós vamos ter a parceria, nós vamos buscar parceria com a UNRV para juntos dar bolsas para essas pessoas. Bolsas 50%, bolsas de acordo com a necessidade, né? Então, nós vamos trabalhar. Tem um projeto, que é um projeto do Dr. Oswaldo, que é o projeto dos idosos, porque no lar dos idosos hoje temos cerca de 150 idosos esperando na fila por um lar. E criar o espaço de convivência ali do idoso, para que aquele idoso que a família não tem condições porque tem que trabalhar, tem que deixar ele sozinho em casa, ele vai para esse centro, ele vai ficar ali naquele centro, ele vai ser atendido por médicos, por fisioterapeutas, vai tomar o remédio na hora certa, aí à tarde leva ele para casa, tem uma van que vai levar ele para casa. Aquela família que tem condição, a família leva, a família busca, aquele que não tem, a gente leva. Então, assim, temos vários projetos que vai de encontro com a população. Obrigado, candidata. Rogério, nós temos aí 30 segundos para você formular a pergunta para que ela tenha 1 minuto para a resposta. Rapidinho, a questão do turismo. Nós temos o turismo de lazer e o turismo de negócios. Rio Verde recebe uma média de 250 mil visitas ou visitantes por ano. Só internacionais são a média de 2 mil a 3 mil visitas internacionais por ano, muito visto em decorrência dessa questão nas nossas feiras, exemplo da Sudexpo, que está ocorrendo nessa semana aqui em Rio Verde. Que políticas, que ações nós teremos para incentivar na sua gestão e do Dr. Oswaldo, o turismo de negócios em Rio Verde e também o turismo de lazer? Bom, o turismo de lazer, né? Que a cidade não tem lazer, digamos assim. O turismo de negócio, podemos ampliar o aeroporto, né, que nosso aeroporto é um aeroporto que podemos melhorar as condições dele para o nosso turista, que queira vir para essas feiras, inclusive a Sudexpo. Para os turistas de férias, de lazer, temos o distrito de Oruana com belíssimas cachoeiras, podemos reestruturar, fazer lá uma pousada. Então, assim, temos vários locais que poderemos. Tem um centro de tradições nordestinas, que inclusive era para ser entregue aí nessa gestão e que não foi. E eu falo para você, nordestino, que nós iremos fazer o centro de tradições nordestinas. Sargento Adna, do Dr. Oswaldo e sua equipe irá fazer. Obrigado, candidata. Obrigado pela participação, tendo aí o tempo de 30 minutos para poder falar aí e responder aos questionamentos da nossa sabatina. Eu quero agradecer aqui a participação, doutora Ana Paula. Obrigado pela participação. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Rogério Cabral, lá da Rádio Rio Verde FM, todo dia, né? Pela manhã, às 7 da manhã e às 5 da tarde. Tem jornalismo. Agora é às 6, né, Rogério? Isso, às agora é às 6 6 da noite. Às 6 da noite e às 7 da manhã tem jornalismo lá na Rio Verde FM com o Rogério Cabral. Obrigado, Rogério, pela participação. Satisfação ter você aqui com a gente também. Rômulo, muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança, obrigado ao pessoal de casa que nos acompanhou aí na programação aqui do Band Cidade, da TV Sucesso. Obrigado também por ter dado a oportunidade de dividir aqui o espaço com a doutora Ana Paula, né? Quem eu tenho uma grande admiração pelo trabalho, e a todo o pessoal do CODERF e da CIV também, que faz um grande trabalho aqui em nossa cidade. Obrigado a todo o pessoal que nos acompanhou aí, parabenizar você pelo jornalismo, pelo excelente profissional que você é. Estamos sempre à disposição e convidar o pessoal a nos acompanhar, né? Na Rio Verde FM, a Rádio do Agro, sempre das 7 às 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, e também das 18 às 19 horas. Um forte abraço, muito obrigado. Viu? Obrigado, leva nosso abraço lá para o seu Júlio, que sempre está na audiência também, né? Obrigado, seu Júlio Caparelli. Obrigado, candidata Adna Silveira. Obrigado você que está em casa, que acompanhou mais uma sabatina. Candidatos a vice-prefeitos e vice-prefeitas de Rio Verde. Amanhã nós temos a nossa última entrevista, também uma mulher, a candidata Darkiane, que é vice de Carlos Cabral, vai estar com a gente para encerrar essa semana de sabatinas com os candidatos a vice e candidatas a vice. E aí a gente vai encerrar essa semana muito importante de mostrar para você também o que tem
nessas chapas, onde os candidatos, muitas das vezes, são vistos, são lembrados, e as pessoas, muitas das vezes, não sequer lembram de quem votou no ano passado, na última eleição, e quem era o vice. Infelizmente. Eu volto a alertar, a gente precisa ficar acompanhando sempre essa questão. Nós temos aí vários casos de vices que assumiram presidência da República, estados e municípios e que às vezes não têm ali o entendimento, o conhecimento popular do que realmente pode oferecer, do que pode se esforçar para orientar, para indicar ao eleitor que vai exercer o seu voto. Por isso, desse espaço tão importante para que cada um dos candidatos possam apresentar as suas ideias, e acho que está sendo muito proveitoso isso, principalmente para você que está em casa. TV Sucesso, a Band nas eleições 2024.